Então vamos lá, nono ano. Então vamos aí para a nossa revisão de Química. Então assistam ao vídeo, façam as anotações de vocês para que vocês possam realmente resolver o nosso TD aí do mês de setembro, que está focado nas 4 funções inorgânicas: ácidos, bases, óxidos e sais. Mas antes disso, turma, vamos aí diferenciar duas substâncias aí existentes, que são as substâncias orgânicas e as inorgânicas. Então, acreditava-se antigamente que toda substância inorgânica era de origem mineral, enquanto que as substâncias orgânicas eram aquelas de origem de organismos vivos. E aí, dentre esses organismos vivos, destacam-se os animais e vegetais. Porém, turma, isso não é verdade, né? Hoje em dia nós temos aí definições distintas dessas ideias aí que antigamente acreditava-se. O que seria então para a química uma substância orgânica? Seria aquela que tem na sua composição a presença do elemento químico chamado carbono, enquanto que as demais substâncias, né, que não possuem aí a presença deste elemento químico, será classificado como substâncias inorgânicas. Então, essa ideia de que substância inorgânica era de origem mineral não é verídica. Substância inorgânica é aquela aí que é formada pelos demais elementos químicos, excluindo aí a presença do carbono. É possível classificar uma substância dentro de suas funções a partir de uma análise dos tipos de íons que se formam quando é dissolvida em água. E aí, turma, essas substâncias também são chamadas de funções inorgânicas, que se caracterizam por compostos que não possuem essa bendita cadeia carbônica. As substâncias inorgânicas, elas são classificadas então de acordo com características e comportamento químicos semelhantes. Então, falando aí um pouquinho da teoria da dissociação iônica, né, Arrhenius, em 1884, realizou aí diversos experimentos para explicar a condutividade de algumas soluções. A condutividade elétrica das soluções foi aí analisada, que dependia da existência de íons, que eram aí os responsáveis por transportar essa carga elétrica. Soluções iônicas transportam corrente elétrica porque seus íons, que antes estavam formando um aglomerado iônico, eram separados quando colocados em água. E aí esse fenômeno é justamente o que nós chamamos de dissociação iônica. E aí, turma, segundo Arrhenius, a classificação das funções inorgânicas seriam em ácidos, bases, sais e óxidos. E essa classificação vai envolver aí acidez, basicidade, solubilidade em água, reatividade e condutibilidade elétrica. Falando aí um pouquinho dos ácidos, são compostos moleculares que se dissociam em íons em solução aquosa, ou seja, quando entra em contato com a água. E aí possuem hidrogênio, que é liberado como cátion quando dissolvidos. Falando mais um pouco sobre as características desse composto inorgânico classificado como ácido, nós temos: possui elemento químico H, né, o hidrogênio, que quando entra em contato com a água ocorre a sua dissociação e ele fica positivo, por isso classificado como cátion. Os ácidos possuem uma boa condução da eletricidade quando dissolvido em água,
possui um sabor azedo, como o do limão, por exemplo. Os elementos que formam ácidos se formam por ligações covalentes. Nós vimos que existem ligações covalentes e ligações iônicas. As ligações covalentes, diferente das ligações iônicas, não ocorre aí essa questão de doação ou recebimento de elétrons. Nas ligações covalentes, ocorre aí um compartilhamento de elétrons. E aí, no caso dos ácidos, que se formam por esse tipo de ligações covalentes, na hora da dissociação, acaba ganhando aí elétrons. No geral, são tóxicos e corrosivos. Então, quando a gente fala no geral, são tóxicos e corrosivos, pode ocorrer exceções. E os ácidos mudam a cor de certas substâncias, que é justamente o que nós chamamos dos indicadores ácido-base, que são as substâncias orgânicas, ou seja, aquelas substâncias que têm a presença do elemento químico carbono, e reagem com base formando aí sal e água, um processo que nós chamamos de neutralização, e liberam aí o hidrogênio quando reagem com os metais. Então, todo ácido terá a presença do elemento químico hidrogênio. E então, turma, como ocorreria esse processo de ionização, que é o que nós chamamos de formação de íons? Quando um ácido entra em contato com a água, ele vai se ionizar e vai liberar o hidrogênio, como vocês estão percebendo aqui na nossa tela. Então, temos aqui 3 ácidos. Quando entrando em contato com a água, ocorreu aí o processo de ionização. O hidrogênio se separou dos demais compostos. Lembrando, como eu já havia falado, a presença do hidrogênio é o que caracteriza aí essa função inorgânica classificada como ácido. Os ácidos eles podem ser classificados de acordo com a presença ou ausência do oxigênio, já que o oxigênio aí não é o que vai caracterizar um ácido. Quem vai caracterizar o ácido é a presença do hidrogênio. Então, quando temos a ausência de oxigênio, o ácido vai ser classificado como hidrácido. E quando temos a presença do oxigênio, que não é regra, não é obrigatório aí no caso dos ácidos, esse ácido vai ser chamado de oxiácido. Então, classificando os ácidos de acordo com a presença de oxigênio, hidrácidos, ácidos que não temos aí o oxigênio, e oxiácido quando o oxigênio está presente na composição do ácido. Então, olha só, turma. De acordo aí com o número de hidrogênio ionizáveis, certo? Nós podemos classificar os ácidos como monoácidos, quando só existe a presença de um hidrogênio, diácido, quando ocorre a presença de 2 hidrogênios, triácidos, quando temos aí a presença de 3 hidrogênios, como vocês estão percebendo na nossa fórmula molecular, e tetrácidos, quando nós temos aí 4 hidrogênios na composição do ácido. Em relação à classificação dos ácidos em relação à força ácida, nós temos aí nos hidrácidos, eles são classificados como fortes, moderados e fracos. No caso dos oxiácidos, como temos aí a presença do oxigênio, nós temos que prestar atenção em um detalhe, turma, olha só. Então, temos aqui a fórmula genérica, HAEOB, o H é o hidrogênio, o O é o oxigênio e o E é o elemento químico que vai estar aí participando da composição do ácido. Esse A ele vai indicar o número de hidrogênio, enquanto que o B, turma, vai estar indicando o número de oxigênio. Então, no caso dos oxiácidos, para nós determinarmos aqui essa força ácida, nós vamos ter que fazer uma pequena subtração. B menos A, ou seja, quantidade de oxigênio menos quantidade de hidrogênio. Se o resultado dessa subtração nós tivermos 3 ou 2, ele vai ser classificado como forte. Se ele for igual a 1, moderado.
E se ele for igual a zero, nós dizemos aí que o oxiácido terá força ácida fraca. Então, temos aqui o exemplo. Ó. Nesse nosso primeiro ácido aqui, nós temos o HNO3. Então, temos um hidrogênio e 3 oxigênios. Então, 3 menos 1, 2. Então, ele vai ser classificado como ácido forte. No H3PO4, então, temos 4 oxigênios e 3 hidrogênios. 4 menos 3, 1. Então, ele vai ser um ácido considerado moderado. E no H3BO3, 3 oxigênios, 3 hidrogênios, 3 menos 3, 0. Então, ele vai ser classificado como um ácido fraco. Isso nos oxiácidos. Para determinarmos aí a força ácida, vamos sempre subtrair a quantidade de oxigênios pela quantidade de hidrogênios que há na composição química do ácido. Em relação à nomenclatura, então, os ácidos sempre terão aí na sua nomenclatura o termo ácido, que vai ser seguido do nome do elemento, e aí no caso dos hidrácidos, teremos aí o sufixo hídrico. Então, se eu tenho, por exemplo, o HCl, né, esse Cl é o cloro, então aí no caso nós teremos o ácido clorídrico. E no caso aí do H2S, o S aí é o enxofre, então nesse caso nós teremos o ácido sulfídrico. Nos oxiácidos, muda um pouquinho a nomenclatura. Teremos a presença do nome ácido, mais o nome do elemento, mais o sufixo oso ou ico. E aí a gente vai ver a diferença, tá? Então, ó, no primeiro caso, aí, no primeiro exemplo que vocês estão observando aqui, o H2SO4 é o ácido sulfírico. HNO3 é o ácido nítrico. H3PO4, ácido fosfírico. HClO3, ácido clorídrico. Olha a diferença aqui, ó. No ácido clorídrico e aqui é ácido clórico. E temos agora também o o H2CO3, que seria o ácido carbônico. Turma, aqui no caso do ácido, vamos pegar aqui como exemplo o ácido sulfúrico, certo? Só acho que para mim aqui o áudio falhou, então vou repetir. Ó. Então, no caso aqui do ácido sulfírico, nós temos aí algumas observações a ser feitas. Então, olha só. Se ocorrer uma diminuição no número da quantidade de oxigênio, ele vai ter o final oso. Se ocorrer de diminuir dois oxigênios aí na sua composição, então ele vai ter aí também esse prefixo hipo e o sufixo oso. No caso de ocorrer um aumento na quantidade de oxigênio, já que nós estamos falando de oxiácido, nós teremos aí o prefixo per e o sufixo ico. Então vamos entender aqui, ó. Então, no ácido sulfírico, nós temos H2SO4. Observem que aqui, ó, no H2SO5, eu tive um aumento na quantidade de oxigênio. Então, ele ficou ácido persulfírico. A fórmula aqui, como nós tínhamos visto aqui anteriormente, H2SO4, ácido sulfírico. Observe que aqui no nosso terceiro exemplo, ocorreu uma diminuição na quantidade de oxigênio. Então, ele ficou ácido sulfuroso, certo? E aqui, como novamente eu tive a diminuição de 2 átomos de oxigênio, então ficou ácido hipossulfuroso, certo? Então, de acordo com a quantidade de aumento ou de diminuição do oxigênio nos oxiácidos, nós podemos aí também ter uma alteração na sua nomenclatura. E aí vamos ver, turma, agora algumas funções e aplicações dos ácidos. Então temos aí o ácido desoxirribonucleico, mais conhecido como DNA, que forma o nosso material genético, né?
material genético não só dos seres humanos, mas de qualquer ser vivo. Temos o ácido acetilsalicílico, o famoso AS, que é utilizado como anti-inflamatório, analgésico e inibidor de agregação das plaquetas sanguíneas, evita aí trombose. Temos o ácido nítrico, que é utilizado como matéria-prima na fabricação de explosivos e na fabricação de plástico, utilizado também na produção de fertilizantes e de compostos orgânicos. Um dos ácidos responsáveis aí pela chuva ácida, altamente corrosiva, e seus vapores são muito tóxicos. Temos o ácido carbônico, que está presente na água como gás e refrigerante aí gaseificados, aquelas bolinhas que nós vemos. O ácido acético, presente no vinagre, conhecido aí desde a antiguidade, quando era obtido a partir do vinho azedo, usado também na produção de aspirina e usado também para tingir tecidos e preservar madeiras e dissolver gomas. Temos também, turma, o ácido clorídrico, que está presente no nosso estômago aí para participar da digestão. Ácido cítrico, presente nas frutas cítricas, importante na preservação do escorbuto, na prevenção do escorbuto. Temos o ácido cianídrico, utilizado em indústrias como plástico e corantes. Ácido sulfúrico, usado na bateria de automóveis, produção de fertilizantes agrícolas para a produção de adubo, produção de papéis, tintas, plásticos e um dos ácidos também responsáveis pela chuva ácida e também muito corrosivo. E aí também, turma, temos o ácido fluorídrico, que é utilizado na produção de alumínio, corrosão de vidros, decoração em objetos de vidro e é altamente corrosivo para a pele. Então, cuidado com ele. Falando agora sobre as bases, são compostos iônicos que se dissolvem em íons em solução aquosa. Possuem um grupo denominado hidroxila, que é o OH, que é liberado como ânion quando dissolvido em água. Então, comparando as bases com os ácidos, lá o hidrogênio, quando ocorre a dissociação, ele fica positivo. No caso aqui da hidroxila, ele fica negativo. Então, as bases são substâncias que apresentam o grupo hidroxila do lado direito, ligando-se a metais. Boa condução de eletricidade quando dissolvido em água, muda a cor de certas substâncias, os chamados indicadores ácido-base, coloração avermelhada com a fenolfitamina, sabor adstringente, que seria mais parecido com o da banana verde, que parece que prende a língua, e reage com os ácidos e produz água e sal, como eu já falei anteriormente, quando falamos sobre os ácidos, em um processo chamado de neutralização, como vocês estão vendo aqui na nossa equação química. Temos aqui o H2SO4, um ácido, o 2NaOH, que é uma base. Quando eles reagem, então ocorre aqui a formação de um sal, que nós também iremos estudar, e a água. Mas isso, galera, a gente vê um pouco mais à frente, é a definição de sais. O foco agora são ácidos e bases. Então, olha só. Como já foi explicado, no processo de dissociação, separação de íons que já existe. Então, quando uma base entra em contato com a água, ela se dissocia, ela se separa e libera aí o OH-. Quando vamos classificar as bases, nós levaremos aí em consideração o número de grupos de hidroxilas que foram dissociados aí durante o processo. Então, nós temos monobase, quando possui apenas um grupo hidroxila, de base, quando nós temos dois grupos hidroxila, tribase, quando nós temos três, e tetrabase, quando nós possuímos aí quatro grupos hidroxilas, como vocês estão aí visualizando na nossa tela. Assim como os ácidos, as bases também sofrem aí essa classificação em relação a bases fortes, que têm um grau de dissociação de quase 100%.
Então, nesse caso, aí, temos base dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, com exceção aí do MgOH2, que vai ser classificado aí como uma base fraca. E as bases fracas têm grau de dissociação inferior a 5%, que aí são as demais bases, incluindo aí a base MgOH2, certo? Em relação à solubilidade em água, as bases vão ser classificadas como solúveis, pouco solúveis ou insolúveis, certo? E aí é praticamente para vocês autoexplicativo. Solúvel é aquilo que a água consegue dissolver. Então, teremos bases que a água dissolve, teremos bases que a água não dissolve de forma alguma, porque elas são insolúveis, e teremos aí aquelas bases que vão oferecer aí, uma certa resistência, mas serão solúveis, que aí nesse caso elas são chamadas de pouco solúveis. A nomenclatura das bases, né, nós teremos aí que levar em consideração elementos com um NOx, certo? Então, nos ácidos nós vimos que é obrigatória a presença do termo ácido. Nas bases é obrigatória a presença do termo hidróxido. Então, teremos aí na nomenclatura hidróxido de nome do elemento. Então, como vocês estão observando aqui no nosso primeiro exemplo, nós temos o NaOH. Como nós só temos aqui o NOx, então vai ser hidróxido de sódio, já que o Na é sódio. Aqui nós temos o magnésio. Então, nesse caso aqui, nós temos hidróxido de magnésio. E aqui temos o cálcio, então fica hidróxido de cálcio. Quando temos elementos aí com mais de um NOx, que a gente chama de variável, a nomenclatura vai ser similar. Porém, a terminação, nós teremos hidróxido de, nome do elemento, mais o sufixo oso ou ico. Ou ainda nós podemos ter o termo hidróxido de, nome do elemento, mais aí o número de NOx em romanos. Então vamos aqui observar. Temos aqui o ferro, então fica hidróxido ferroso. Nós temos aqui 2 NOx. Então, ou ele fica hidróxido de ferro 2, porque temos o NOx menor. No caso aqui, quando eu tenho 3 NOx, então ficaria hidróxido férrico ou hidróxido de ferro 3, porque aqui no caso ficou a terminação ico, porque nós temos o NOx maior. Funções que nós podemos aplicar em relação às bases. O hidróxido de magnésio está presente no leite de magnésia e é muito utilizado para combater a acidez estomacal. A cal hidratada, que é usado como argamassa na construção civil e pinturas. Temos o hidróxido de sódio, ou soda cáustica, como é mais conhecida, que é bastante utilizada aí para limpeza de materiais, no desentupimento de canos e largamente aí empregado na indústria. É tóxico e corrosivo, então não são somente aí os ácidos que têm esse caráter. E é muito usado na indústria química para preparar sabão e outros compostos orgânicos. Hidróxido de amônio, componente aí de vários produtos de limpeza. E para finalizarmos, turma, temos aí os indicadores, né, que nós falamos no decorrer da aula, ácido-base e o pH. Então, há um grupo de substâncias que assume diferentes colorações em função de meio em que se encontra ser um ácido ou uma base, que nós chamamos de indicadores ácido-base. Há uma escala numérica com esses valores que vai de 0 a 14, que indica aí se o meio é ácido ou básico ou até mesmo neutro. Então, olha só. Potencial hidrogênio. Então, temos aí o fenolftalina. No meio ácido fica incolor, no meio básico fica com cor aí meio rosa e ambiente neutro aí ele fica incolor, assim como nos ácidos. Temos também o tornassol. Em ácido ele fica rosa, em base ele fica azul e aí no meio neutro ele não apresenta cor alguma. Então, como vocês estão percebendo aqui, quanto mais o valor tende a zero, mais ácido a substância é, em relação ao pH. Quanto mais próximo de 14, mais básico.
será aí a nossa questão. Então, turma, forte abraço a vocês. A atividade vai estar aí disposta aí para vocês na nossa sala virtual e até a nossa próxima videoaula.
Então, turma, quando nós estamos falando de sal, nós estaremos falando de um composto iônico que apresenta ao menos um cátion diferente do hidrogênio e no mínimo um ânion diferente aí do grupo hidroxila, que como nós vimos, só um instante aqui, então nós vimos que esse cátion aqui do hidrogênio representa a função inorgânica ácido, e esse grupo aqui, o OH, né, esse ânion aqui, representam as bases. Então, quando nós estamos falando sobre os sais, eles serão encontrados na natureza no estado sólido, geralmente sob a forma de minerais ou dissolvidos, como no caso do cloreto de sódio ou sal de cozinha, que é o famoso NaCl. Muitos desses sais apresentam sabor salgado. Alguns apresentam alta solubilidade em água e outros apresentam valores de solubilidade tão pequenos que não são considerados insolúveis, como é o caso aí do carbonato de cálcio, que é o CaCO3, que aí faz parte da composição do mármore. Os sais conduzem a eletricidade quando estão na fase líquida ou em solução aquosa, porque nestes casos eles têm elétrons livres. Geralmente são sólidos a temperatura e pressão ambientes. Podem ser obtidos da reunião entre ácidos e bases. Dá só uma ênfasezinha aqui. Então, quando um ácido e uma base reagem, como nós já falamos em aulas anteriores, ocorre a neutralização. Então, quando um ácido e uma base reagem, como produtos aí dessa nossa reação química, nós teremos a formação de um sal mais a água. Como vocês aí podem observar na nossa reação química. Então aqui eu tenho um ácido clorídrico, agindo com a base. Percebo que dessa reação nós tivemos a neutralização com a formação do sal, que é o NaCl, mais a água. E isso é regra, tá, turma? Sempre ocorrerá durante aí uma neutralização esse procedimento. Então, quando um sal se dissolve em água, ele sofre uma dissociação semelhante ao que acontece com as bases, visto que também é um composto iônico. E nessa dissociação, teremos a liberação de íons. Então, temos aqui o cloreto de sódio, sendo aí dissolvido em água. Então, durante essa dissolução, nós temos aí a formação dos íons, onde o Na, que é o sódio, fica positivo e o cloro se transforma em ânion porque ele ficou negativo. Lembre-se, galera, o que isso significa? Que nessa dissociação, o sódio perde elétron enquanto o cloro ganha elétron. Em relação à classificação dos sais, em virtude dessa definição em origem, essa classificação é realizada de acordo com a natureza ou tipo de íons que estarão aí constituindo esses sais. Então nós temos os sais neutros, básicos, hidratados, ácidos, duplos e o alumens. Então a gente vai falar um pouquinho aí sobre cada um deles. Sal neutro ou normal, com apenas um cátion e um ânion, ele é resultado de uma reação entre uma base e um ácido forte ou entre uma base e um ácido fraco. Então, temos aí o exemplo do que acabou de ser explicado. O NaCl, né, o cloreto de sódio, ele é classificado como um sal neutro ou normal. Temos aí o sal ácido, o hidrogenossal. Nesse tipo aí de sal é formado a partir de um ácido forte e uma base fraca. Temos o sal básico, o hidrossal, formado a partir de uma base forte e um ácido fraco, de modo que em meio aquoso formem os íons de hidroxilo, que é aí o grupo que caracteriza uma base. E temos o sal misto ou duplo, possui dois tipos de cátions e dois tipos de ânions diferentes. Eles são provenientes de uma reação de neutralização parcial.
Temos também o sal hidratado, que são aqueles que apresentam moléculas de água em sua estrutura cristalina sólida, e isso porque alguns sais são higroscópicos, ou seja, possuem a capacidade de absorver facilmente a água do ambiente. E o alumém são aí sais formados por dois cátions, um monovalente e outro trivalente, um único com um único ânion, e cristalização de água. Temos aí o exemplo do sal hidratado e temos aí o exemplo do alumém. Em relação à nomenclatura, também deveremos aí para essa nomenclatura levar em consideração a sua classificação. Então, no caso dos sais neutros, como é que funciona? Temos o nome do ânion, mais a preposição de, mais o nome do cátion. Vamos ver aí um exemplo. Então, no caso aí do NaCl, o cloro, ele vai ser o nosso ânion. Então, temos aí o cloreto de, e o Na, né, que é o sódio, vai ser o nosso cátion. Então, nós teremos aí o cloreto de sódio. No segundo exemplo que vocês estão observando, nós temos o sulfato de sódio. Então, quando o cátion pode adquirir mais de uma valência, então, no caso da menor valência, números romanos, ou acrescentar o sufixo uso. Maior valência, acrescentamos aí o sufixo ico. Então, exemplo, o FeSO4 é o sulfato de ferro 2 ou sulfato ferroso. E o Fe2SO4,3 seria o sulfato de ferro 3 ou sulfato férrico. No caso da nomenclatura dos sais duplos, a única diferença é o acréscimo no final do nome dos dois cátions em vez de um só. No caso de sais duplos que possuem dois ânions, coloca-se o nome dos dois no início. Então, vamos ver aí. Então, temos aí o sulfato de sódio e potássio e temos aí o cloreto, brometo de cálcio. No caso dos hidrogenossais, há hidrogênios na fórmula. Então, prefixo que indica mais hidrogênio, mais o nome do ânion, mais a preposição de, mais o nome do cátion. Então, vamos ver aí. Ó. Então, temos aí o monohidrogeno carbonato de sódio ou hidrogeno carbonato de sódio. Então, nesse caso aí, turma, o prefixo mono, ele fica opcional, certo? Então, vamos ver agora o hidrossal, né, onde há aí o grupo hidroxila na fórmula. Então, nesse caso, temos o prefixo que indica, mais hidroxi, mais o nome do ânion, mais a preposição de, seguido do nome do cátion. Então, olha só, temos aí o monohidroxicloreto de bário, e temos aí o di, porque são dois, né? Então, temos o dihidroxisulfato de cobre 2. No caso aí do sal hidratado, a nomenclatura fica o nome do sal, segundo as regras anteriores, mais o prefixo que indica a quantidade de moléculas de água, já que aí estamos falando de sal hidratado, então há a presença de água, mais o hidratado. Então, vamos ver. Ó. Então, temos aí o CuSO4, 5H2O. Então, olha só, fica sulfato de cobre 2, pentahidratado. Penta porque nós temos aí 5 moléculas de água. No segundo caso, nós temos o cloreto de cálcio dihidratado de porque nós temos aí 2 moléculas de água. Vamos agora falar um pouco sobre as funções e aplicações dos sais. Então, temos aí o cloreto de sódio, que é o NaCl. Ele é obtido da água do mar e utilizado na alimentação como sal de cozinha e na conservação de carnes. Já na indústria, ele é utilizado para a produção de soda cáustica e gás cloro. Temos também o carbonato de sódio, que é o Na2CO3, também chamado de soda ou barrilha, usado para a fabricação de vidro, sabão, corantes e no tratamento da água de piscina. Temos o carbonato de cálcio, o CaCO3. Na natureza, ele é encontrado na forma de mármore, calcário e calcita. Forma as estalactites e as estalactites das cavernas. Também usado aí na produção de cimento e de cal virgem.
e ele também é utilizado para a redução da acidez do solo. Temos o hipoclorito de sódio, usado como antisséptico e alvejante, ou seja, aí no processo de clareamento das roupas. Já o caso do sulfato de cálcio, ele é gesso para imobilizações. Temos também o bicarbonato de sódio, que é usado como antiácido, o carbonato de amônio, que é usado aí como expectorante, o carbonato de lítio, antidepressivo, cloreto de sódio, também utilizado para soro fisiológico, fluoreto de estanho 2, fortalecimento do esmalte dental, temos aí o pergamato de potássio, que é utilizado como antimicótico, sulfato de ferro, fonte de ferro para quem está com anemia, e o sulfato de magnésio, que é usado aí como relaxante. E aí, turma, para finalizar a aula de hoje, alguns problemas ambientais que podem ser ocasionados por conta dessas funções inorgânicas. Então, vamos ver esses compostos inorgânicos. Então, alguns deles aí, o dióxido de enxofre, o monóxido de carbono, o ácido nítrico, o óxido de enxofre. Então, como atividade de casa, vocês estarão aí fazendo pesquisas sobre essas funções inorgânicas que podem causar problemas em relação ao meio ambiente.